Então, a gente passou essa semana lá em Pune e depois a gente pegou um avião. Foi de avião? A gente pegou um avião para ir para o Kerala. Kerala é um lugar meio Bahia, assim, na Índia. O Pune é uma coisa assim mais São Paulo, clima mais fechado, muito trabalho, muito barulho, muito barulho, muito barulho. Lá no Kerala a gente ficou num convento cristão e a gente tinha aula de manhã sobre procedimentos de desintoxicação e também procedimentos de massoterapia, e de tarde a gente aplicava isso. Então essa semana foi uma delícia, assim. A gente estudava Ayurveda, vivenciava Ayurveda. Eu recebi um tratamento lá que era à base de leite, assim, nunca tinha recebido esse tratamento, foi muito gostoso. Mas depois que a gente teve essa semana mais light e pôde ir para a praia, ver como é que era a praia indiana, pôde ir para um sistema de piscina, assim, lagunar lá, que é umas cachoeiras, ver... Tem umas situações na Índia que é bem complicada, assim, mulher viajar na Índia sozinha é uma questão delicada, porque a cultura hoje em dia na Índia é muito antagônica às mulheres. Então, isso tem que ficar bem claro. Se você vai viajar sozinha para a Índia, você é mulher, ui, pensa assim com cuidado sobre isso. É melhor viajar em grupo, porque a gente teve uma situação nesse lugar que a gente foi no Kerala no final de semana, e aí era um grupo basicamente de 20 pessoas e 5 homens nesse grupo da gente, 15 mulheres. Isso costuma ser uma regra no Ayurveda. Tem muito mais mulheres estudando Ayurveda do que homens. Por um lado é bom. Então, a gente foi nesse lugar e elas resolveram ficar de biquíni porque a gente estava num lugar bem afastado. Mesmo a gente estando num lugar bem afastado, começou a vir uma quantidade de indiano absurda. E assim, quantidade de indiano absurda na Índia, basta você estalar o dedo que aparece de tudo quanto é canto. Assim. Mas vir em direção a ela? Vim pra ver, e aí o cara que tava com a gente, cuidando da gente, ficou meio tenso, assim, ele pegou um pau, assim, sai, não sei o quê. E aí as mulheres começaram a ficar mais tensas. Até porque teve aquela história do estupro numa menina na Índia, em Delhi, então tinha isso no background da viagem. Só que é muito mais curiosidade. No geral, os indianos são muito pacatos, assim. A chance de violência na Índia é um negócio bem raro, nesse sentido de agressão física. Mas isso deixou o grupo, assim, um pouco tenso. Depois, na volta, a gente acabou fazendo uma festa no ônibus e deu uma relaxada, mas... isso dá pra ver, assim, algumas situações das diferenças culturais que tem e que às vezes podem ser bem importantes. Então, por exemplo, quando você vai na Índia, você deve sempre cumprimentar uma pessoa com a mão direita, porque a mão esquerda é usada para na hora que você vai no banheiro se limpar. Então são algumas coisas que, se, por exemplo, você por alguma razão está segurando alguma coisa na mão direita e fala com a pessoa com a mão esquerda, aquilo é uma ofensa. Então, qualquer lugar que você viaja tem esses atritos culturais, mas quando você vai para uma cultura muito diferente, esses atritos podem ficar mais fortes e mais significativos. Então, mulheres, se vocês vão viajar para a Índia sozinhas, pela primeira vez, assim, reconsiderem que viajar uma primeira vez para a Índia sozinha pode ser uma aventura meio inconsequente. Até homens, assim, essa primeira viagem eu fiz questão de ter um investimento maior para que eu tivesse uma segurança maior também. Então eu aconselho, assim, marinheiros de primeira viagem, quando estiverem indo para a Índia, vão em grupo. Vão num grupo, vão com pessoas que estão acostumadas a saber como é que a Índia funciona. Porque aí a viagem pode ser realmente excelente. E a minha viagem foi realmente excelente. E aí depois dessa praia, desse lugar tipo Bahia, para onde vocês foram? O Kerala eles dizem que é a terra dos deuses, né? Que mais ou menos assim, você chega lá no Kerala, você acha que você chegou na Bahia. É um negócio fantástico. Depois disso a gente foi para Rishikesh, que é no norte da Índia, onde o Ganges ainda é limpo, e a gente foi ter um curso de psicologia védica com o Dr. Ruge. Foi o primeiro curso dessa viagem que o Dr. Ruge mesmo deu, que é um curso que ele normalmente dá aqui no Brasil, mas fica um negócio meio partido, ele dá em final de semana em São Paulo, é um negócio que não é tão mergulhado. E a proposta do Ruge e do Gilkel montando esse curso lá na Índia foi justamente poder dar a experiência de viver o Ayurveda, viver esse tema mais assim sutil da psicologia, da mente, de uma forma que você estivesse vivenciando ali.
Então a gente acordava, fazia alguns rituais que favoreciam a nossa mente estar mais aberta para aquilo. Tomava banho no Rio Ganges, jogava capoeira na beira do Rio Ganges. E em Rishikesh, que é uma cidadezinha famosa da Índia, cheio de movimentação e assim, uns dias mais fatiados. Mas é interessante a experiência de andar de rickshaw, que são aquelas motinhas. Você começar a perceber que tudo na Índia não tem exatamente um preço, você tem que negociar. E tudo fica muito barato. Então, às vezes você até se pergunta, porra, pra que eu vou gastar energia para economizar R$1, sacou? Você negociou, você vê o negócio, em vez de sair R$5, saiu 4. Pra quê? Entendeu? Então, a Índia, no geral, é um país que você consegue comprar bastante coisa barata. Roupa, tecido, coisa de Ayurveda, até alguns eletrônicos também. Então, quando você for viajar para a Índia, toma cuidado que o que você vai gastar de passagem provavelmente vai ser igual ao que você vai gastar comprando coisa lá. Porque você, cara, é muito barato. Então, ou você sai sem o teu cartão, ou você meio que acaba comprando, porque são coisas que você nunca vê e você não sabe quando é que você vai voltar para a Índia de novo. E é muito barato. Então, tem esse aspecto que é botar uma boa reserva da tua viagem como gastos de compras incríveis que você nem sabia que existia e que você vai acabar comprando lá. Que realmente vai te ajudar na tua vida. Eu trouxe um massageador de pé lá de Pune, assim, no primeiro lugar, o treco pesava 10 quilos. Mas era um negócio fantástico, eu não ia encontrar em nenhum lugar. Então eu fiquei pagando excesso de peso em avião aqui, avião ali, mas no final das contas está lá no consultório, as pessoas quando chegam para fazer a sessão põem o pezinho, fica lá, coisa boa. Muito bom. Eu adoro. Então, assim, tem algumas coisas que você não tem como planejar na Índia, tá? Mas o importante é, numa primeira viagem, você ir num grupo. Se tem alguma dica que eu acho que é importante reforçar, é viaje com um grupo que saiba fazer viagem pela Índia. Porque esse grupo que eu viajei, tem uma pessoa aqui do Brasil que fica cuidando, que é o Gil. Tem uma pessoa lá, um outro brasileiro que fica cuidando, que é o Júlio. E tem outra pessoa que é um indiano, que fica cuidando, que é o Satin. E além disso, tem um ruguês supervisionando. Então já é uma equipe que viaja assim, há 7, 10 anos nesse esquema, que aprendeu a fazer uma viagem boa. A gente, com um grupo de 15, 20 pessoas, não teve nenhum problema significativo na viagem. Eu acho que para dar dor de barriga, essas coisas, é um passo, né, gente? Ah, tem o papel da pimenta. Eu não falei nada sobre pimenta. Se você for viajar para a Índia, pode ter certeza que quando você voltar para o Brasil, você vai achar a comida sem pimenta. Mas esse papo da pimenta e das culinárias é todo um capítulo à parte. Vamos continuar para o fim da viagem. O que aconteceu no fim da viagem? Que a gente voltou de trem lá de Rishikesh, com algumas travessias assim, interessantes. Nesse momento o grupo já estava bem coeso, a gente mais fazia brincadeira com o outro do que qualquer outra coisa. Esse é um aspecto legal de viajar num grupo bom também. E aí eu cheguei e terminei a minha parte, digamos, do curso do Ruguê e fui para Bangalore. Bangalore tem alguma coisa muito especial, pelo menos para mim é uma coisa muito especial, que é o Ashram da Arte de Viver. Ainda que o Sri Ravi Shankar não estivesse lá nesse momento, foi uma experiência muito boa para mim ver como é que a arte de viver funciona no seu headquarters, assim. Como é que o quartel da arte de viver em termos organizacionais tem a sua estrutura funcionando ou não funcionando. Deu para ver muitas coisas que eu vivencio aqui no Brasil em termos da organização dessa ONG, que está muito voltada a meditação, respiração, yoga, que são muitas coisas que eu uso nos meus atendimentos também. E vivenciar o que é estar no ashram, que é uma proposta de você estar mais contigo mesmo, de uma forma mais introspectiva, um ritmo relativamente que você consegue entrar em contato contigo. E foi muito bom. Essa foi uma experiência, assim, teve um momento nessa viagem que eu fiz um curso lá que me permitiu entrar com padrões muito profundos da minha existência, e isso foi um dos pontos altos dessa viagem. E de alguma maneira eu dou muita sorte quando eu viajo assim por mais de 30, 40 dias, que sempre eu termino a viagem na casa de uma pessoa maravilhosa. Quando eu fui para o Peru foi assim, e quando eu terminei agora essa viagem eu fiquei na casa do amigo do meu pai, o Marcos Guimarães, e a Flávia. Eles são um casal que já estão morando há 7 anos na Índia. Eles me acolheram assim muito mais como um filho, mais que um filho, assim. A gente passou no geral uns 5 dias juntos, entre o período que eu cheguei em Bangalore, fiquei na casa deles, fiz umas últimas compras, fui pro ashram, voltei para casa deles, ajeitei as malas. E assim, como é bom você poder estar num lugar viajando sem ter que se preocupar com o seu passaporte, sabe? Como é bom você estar num lugar que chegar, você abre a geladeira e tem coisa dentro da geladeira.
Então isso foi um momento de parada muito importante para eu poder voltar para o Brasil já descansado, porque normalmente quando você volta de viagem, você volta super cansado, né? Que caraca, você fez tanta coisa que você ficou bem desgastado. Mas nesse caso foi uma viagem muito boa, porque logo antes de eu voltar para o Brasil, eu tive um momento de organizar minhas energias, ter tempo de dormir, acordar, comer, sabe? Pensar nas coisas, dinheiro, papel, viagem. E aí eu terminei a viagem voltando de Bangalore para Delhi, que era o lugar onde eu tinha deixado as malas, meus 64 quilos de mala. E a volta, assim, eu voei pela Emirates. E a Emirates é uma companhia realmente bem boa. Os 2 voos que eu fiz foram muito bons. Só que na volta eu cheguei de Delhi em Dubai, tipo meia-noite, e saí às 7 da manhã. Então tinha fuso de umas 7 horas no meio do caminho. Mais uma noite estranha de dormir, não dormir, e ainda mais 15 horas de viagem. Depois, cara, eu cheguei aqui no Brasil, assim, 2 da tarde aqui, como se fosse 10 da noite, com sol, meu corpo não sabia se queria dormir ou queria almoçar ou jantar, não estava muito claro. Mas essa viagem, assim, pela Emirates foi uma coisa que eu acho que talvez eu tenha pagado um pouco mais caro, porque eu comprei muito em cima, aí realmente valeu muito a pena. E como foi essa questão de... Porque aqui a gente estava conversando e a cultura Ayurveda ainda não é tão forte, né, no Brasil. Uhum. Como foi vivenciar essa cultura, assim, ao extremo, né? Porque a gente sai de um lugar em que você tem poucos terapeutas que fazem esse tipo de trabalho para um lugar que você tem um hospital que gerencia esse tipo de trabalho como assim, trata da mesma forma como trata a medicina convencional. E, enfim. Assim, uma coisa que é importante de ficar claro é, nem todo mundo no Brasil joga capoeira e joga futebol. Sim. Nem todo mundo na Índia, e longe disso, segue uma perspectiva ayurvédica. Ponto. Mas provavelmente as melhores pessoas que jogam capoeira e futebol no mundo estão ali pelo Brasil também. Então as pessoas melhores de você viver a Ayurveda, experiências assim mais imersivas na Ayurveda, provavelmente é na Índia. Aqui no Brasil, o Dr. Ruguê faz um programa fantástico de desintoxicação que tem assim, uma qualidade excelente. Só que é de uma semana. Lá na Índia é papo para 1 mês, 2 meses e tal. Então, para mim foi muito bom assim ver como é que centros estruturados funcionam, com um monte de gente trabalhando, vários terapeutas, vários médicos. Então isso foi assim, nossa, olha só que bonito, sabe? Que legal você realmente poder vivenciar o Ayurveda de um lugar que planta sua erva, processa sua erva, disponibiliza sua erva, faz o medicamento fitoterápico com aquilo ali e ainda tem um médico bem treinado que vai passar para um terapeuta bem treinado para ter um acompanhamento, programa completo, né? Então esse aspecto foi muito enriquecedor, assim, de falar, nossa, isso é sustentabilidade. Isso é sustentabilidade, isso é consistência, né? Porque nos atendimentos terapêuticos agora eu estou começando a ter a possibilidade de fazer programas terapêuticos mais poderosos, né? Porque estou com uma quantidade de erva que deu para trazer da Índia para começar a usar trífala, usar malac, usar não sei o que e tal, sem que seja um negócio só do tubinho para fazer o chazinho ou da massala. Todas essas coisas elas vão crescendo. Então esse aspecto de vivenciar o Ayurveda full power, ainda que o Ayurveda não fosse uma coisa ultra disseminada na cultura indiana, deu uma possibilidade muito grande, dado o esforço que o Dr. Ruguê já teve ao longo desses mais de 10 anos, entrando em algumas roubadas ou entrando em umas super acertadas na Índia, pegar um creme de la creme ali. Então foi o guia, essa viagem foi o guia, assim. Aquilo que saiu, tirou tudo que estava de problemático e poluindo para uma estrutura que funciona muito bem. Então essa vivência de ver o Ayurveda como um programa completo e funcionando, estruturado, foi maravilhosa. Isso dá um impulso muito maior de transformar o espaço em clínica, ter um espaço terapêutico numa cidade afastada, sabe? Ter, daqui a um projeto de uns, 10, 15 anos, ter um micro-hospital ayurvédico. Pensar assim, a Ayurveda para valer. Né? A Ayurveda de uma forma que a pessoa, além de ter uma vivência aqui e ali, possa ter um acompanhamento integral. Vai fazer yoga ali dentro, vai fazer meditação ali dentro, vai fazer o que for ali dentro, pode misturar com algumas medicinas complementares também, porque é super bem-vindo. A Ayurveda é uma coisa super
plástica, a qualquer coisa que funcione e tenha um entendimento que você consiga perceber por que você está fazendo aquilo. Funcione, você percebe por que você está fazendo aquilo ali, pode entrar dentro do sistema do Ayurveda. Isso é muito bom. Isso é muito assim, dá muito entusiasmo de falar o seguinte, daqui a 5, 10 anos a história vai estar muito melhor ainda. Isso é muito bom. Acho que a gente encerra aqui. Muito bem. Muito grato. E se você quiser alguma informação sobre meditação, yoga, alimentação, o que quer que seja, tem os meus vídeos no YouTube, que são com Thiago Namastê, tem o Ayurveda para Todos, tem um monte de vídeo. Sempre põe lá Thiago Namastê que vai aparecer um monte. Meu e-mail é namastê.thiago@gmail.com e a nossa fanpage no Facebook é Ayurveda Namastê. Nosso e-mail também é ayurvedanamastê@gmail.com. Tá bom? Então, mais informações, só entrar em contato. É sempre um prazer compartilhar. Muito grato.